Olá, quinto ano! Eu sou a professora em formação Jamile Moriá e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre meios de transportes. Vocês sabem o que são meios de transportes? Não? Vocês não sabem o que são? E vocês têm alguma ideia de que meios de transporte a gente usa? Eu utilizo o carro, por exemplo. Ele é um meio de transporte, assim como uma bicicleta, que a gente pode utilizar para ir para a escola. Às vezes eu vou de carro para a escola, às vezes eu vou de ônibus também. E vocês? Como vocês vão para a escola? Com que meios de transporte vocês utilizam para ir para a escola? E para outros lugares? Hum? Ah, quais são os seus preferidos meios de transporte? O meu é o carro. É o que eu mais gosto de usar. E vocês? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês alguns meios de transporte e quais as classificações que existem neles. Nós temos os meios de transporte náuticos, os meios de transporte terrestres e os aéreos. Vocês sabem diferenciar quais são cada um? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Vamos lá? Aqui nós temos alguns meios de transporte. Aqui nós temos um ônibus. Um ônibus ele é um meio de transporte terrestre, porque ele anda na terra. Um carro é um meio de transporte terrestre também, porque ele também anda na terra. Nós temos também um navio. Ele é um meio de transporte náutico, como eu falei anteriormente, lembram? Porque ele é um meio de transporte marítimo, um meio de transporte onde a gente utiliza somente na água. Nós não podemos utilizar um navio na terra, não é mesmo? Aqui nós temos o helicóptero. O helicóptero ele é um meio de transporte aéreo. Além disso, do helicóptero, nós temos vários outros, como o avião, como foguetes, entre várias outras coisas. Vamos ver mais um pouquinho? Aqui nós temos os meios de transporte mais usados: o caminhão, o carro, o avião, nós temos a moto, o ônibus que nós utilizamos para poder ir para a escola, para poder ir no centro, para poder se locomover. Essa é a função dos meios de transporte, vocês sabiam? Eles são utilizados para movimentação de cargas e pessoas. Eles nos auxiliam em diversos momentos para que a gente possa fazer as nossas movimentações, né? Ou transportar nossas cargas. Então, quando você compra alguma coisa na internet, por exemplo, ele vem por onde? Ele vem por um meio de transporte. Ele pode vir por um ônibus, pode vir por um meio de transporte que é um caminhão, que é o mais comum, e entre vários outros, né? Uma van, por exemplo. Essa é a funcionalidade dos meios de transporte, né? Como eu falei, facilitar a nossa movimentação e a nossa movimentação de cargas, né? Isso auxilia de diversas formas no contexto político, o social, ele auxilia no desenvolvimento da nossa sociedade como um todo, ok? Agora a gente vai fazer uma atividade apenas para saber se vocês fixaram quais são as classificações de cada transporte, tá bom? Vamos lá? Aqui nós temos alguns meios de transporte. Aqui agora, vocês têm que me dizer a que meio de transporte, que classificação o meio de transporte que eu indicar pertence. Eu vou fazer o primeiro para vocês entenderem mais ou menos. Esse aqui é um ônibus. Ele pertence a que meio de transporte? A que classificação de meio de transporte? Pertence à classificação terrestre, né? E a van? Nós temos uma van aqui. Que meio de transporte é essa van? Terrestre, isso mesmo. E o trem? Qual será que é o meio de transporte? Essa classificação? Isso mesmo. O trem ele é terrestre. Por quê? Porque ele anda na terra, né? Como a gente falou anteriormente. Aqui nós temos um barco. Vocês conseguem ver o barco? Nós temos dois barcos aqui, né? Existem vários barcos diferentes. Qual é a classificação desse barco? Onde ele se encaixa? No transporte náutico, né? Marítimo, onde a gente utiliza na água, tá certo? E esse aqui é um avião.
Em que classificação ele se encontra? Vocês sabem? Isso mesmo, é a classificação aérea. Então, lembrando que nós temos os transportes náuticos, os transportes aéreos e os meios de transportes terrestres, que são os mais comuns, tá bom? Uma curiosidade muito legal para vocês é que o avião, ele é considerado o meio de transporte, o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. E o primeiro vocês não vão acreditar qual é. É o elevador, sabiam disso? Pois é, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo. Muito legal, né? Agora, eu vou contar a história dos meios de transporte para vocês. Eles foram facilitadores para nossa sociedade como um todo, e até hoje eles têm uma interferência muito grande no nosso meio social. Antigamente, na sociedade primitiva, as pessoas elas só caminhavam, elas não tinham com que se locomover para grandes distâncias, apenas andando. Isso era uma coisa que dificultava muito, porque demorava muito tempo e era extremamente cansativo e exaustivo para as pessoas. Com o tempo, eles tentaram melhorar isso, criando botas com o couro de animais que eles matavam, entre outras coisas, mas ainda assim era uma coisa complicada para eles. O primeiro meio de transporte que cientistas acreditam que foi elaborado foram as canoas, os barcos. Eles eram utilizados para fazer a travessia de grandes distâncias de água, né? Então, quando eles precisavam atravessar pelo mar, por rios, riachos, entre outras coisas assim, eles criavam esses barcos para poder fazer essa travessia. Eles utilizavam materiais como casca de árvore, casca de bambu, entre coisas do gênero. E essas cascas, elas boiavam, eles entravam dentro e podiam atravessar com segurança até o outro lado necessário. Um outro meio de transporte, que segundo cientistas acreditam, foi o primeiro meio de transporte terrestre, mas o segundo meio de transporte no mundo. Ele foi o trenó. O trenó, ele era um meio de transporte onde tinha uma parte que o ser humano ele ficava e esse trenó ele era puxado por cachorros domesticados pelo próprio ser humano. Até hoje existem pessoas em lugares remotos com neve e coisas assim que utilizam desse meio de transporte. Ele ainda é muito utilizado pela nossa sociedade, por mais que tenha sido uma coisa de muito tempo atrás. Esses cachorros eles puxam o trenó e o ser humano consegue ir para longas distâncias carregando algumas cargas sem ter que precisar levar esses pesos, deixando a responsabilidade para que os cachorros, guiando eles para onde ele quer ir. Os meios de transporte foram evoluindo com o tempo, né? Primeiro foi o trenó, mas nós tivemos outras evoluções com o tempo. Com o tempo foi criada a roda, o que facilitou ainda mais para o ser humano. Como eu falei anteriormente lá para vocês, a funcionalidade do meio de transporte não é apenas para levar pessoas, mas para poder também estar transportando cargas, né, para longas distâncias, para alguns lugares, cargas muito pesadas. Então, isso ajudava sociedades como a sociedade egípcia, que foi a primeira sociedade a estar desenvolvendo essa roda, esses meios de transportes para facilitação, para carregar, por exemplo, materiais de construção de pirâmides, de casas e coisas assim, coisas que estão instituídas na nossa história até os dias de hoje. A sociedade egípcia ficou conhecida por ser primordial por conta das estradas que eles criavam. Eles fizeram estradas de pedra e de terra para poder facilitar a passagem de carroças puxadas por bois, puxadas por cavalos e outros animais que eles podiam manipular, né, para poder estar levando e direcionando onde eles queriam. A sociedade romana também foi uma sociedade muito importante nessa fase. A egípcia veio a princípio criando essas estradas, né? Mas a romana ela fez a ligação de um lugar com outro através dessas estradas. Ela ficou muito conhecida por isso, porque quando ela existia, né, a sociedade romana, eles queriam muito ter mais e mais territórios, queriam conquistar lugares, conquistar cada vez mais territórios para eles, mas quando eles conquistavam, eles não conseguiam ter uma ligação. Então ficavam territórios dispersos que eles possuíam sem poder estar utilizando, né? Então,
a ideia principal deles era fazer a ligação de uma região com outra. Então, eles fizeram estradas conectando um lugar ao outro, e isso foi gerando ainda mais sociedades que foram fazendo isso, né? Seguindo esse padrão, seguindo essa ideia para que eles pudessem fazer ligações de lugares, para transporte de cargas, de pessoas, de materiais e de tudo que era necessário para o seu desenvolvimento. Na Revolução Industrial, também tivemos um ponto muito importante na história dos meios de transporte. Foi primordial no desenvolvimento dos meios de transporte, no desenvolvimento dessa revolução, porque ele era uma das coisas mais utilizadas, né, na Revolução Industrial. Eles utilizavam navios cargueiros, entre outros meios de transporte, para poder estar passando de um local para o outro esses materiais que eram extremamente necessários nesse período industrial. Então, o meio de transporte, ele tem uma influência social, uma influência política muito grande ao longo de toda a nossa história, como a gente viu hoje. Hoje em dia, os meios de transporte são extremamente utilizados por nós. Como eu falei, quando a gente pede alguma coisa pela internet, quando a gente pede um iFood, né, ou algo assim, quando a gente pega uma comida, a gente recebe essa comida na nossa casa por um meio de transporte, seja uma moto, um caminhão ou um carro, entre outras coisas. Os meios de transporte são extremamente fundamentais, mas ainda assim existem alguns pontos negativos que eles trazem aqui pra gente. Eles poluem muito a nossa sociedade, né? Então, os meios de transporte, eles queimam muita gasolina, coisas assim, e isso vai tudo pro ar que a gente respira. Então, cidades metropolitanas muito grandes, como São Paulo, por exemplo, sofrem muito com isso por pessoas falarem que o ar é muito pesado, por exemplo. Você já viu a diferença se você já foi em algum sítio, alguma fazenda, a diferença que tem o ar que você respira numa fazenda para a diferença de uma cidade metropolitana? Isso é realmente prejudicial. E por conta disso, até hoje, as pessoas desenvolvem mecanismos para que a gente aprimore isso e possa melhorar. Por mais que os meios de transporte sejam essenciais, a gente tem que ter prudência ao usar os meios de transporte. Então, se você pode ir a pé ao mercado, utilize esse mecanismo, né, para poder estar fazendo isso e economizar gasolina, economizar o meio ambiente, né? E a gente está tendo uma consciência para cuidar de toda a nossa sociedade, de todo o nosso redor, o nosso meio ambiente. Isso é muito importante para que a gente continue crescendo e evoluindo e trazendo cada vez mais benefícios para nós como um todo, crescendo em sociedade. Agora, a gente vai fazer uma pequena atividade. Eu vou pedir para vocês escolherem qual é o meio de transporte que vocês mais gostam aqui. Pode ser o que vocês mais preferem, os que você mais utiliza, você escolhe. Eu escolhi o caminhão. Qual vocês escolheram, hã? Agora, vocês vão pegar esse meio de transporte que vocês escolheram e a gente vai ilustrar esse meio de transporte. Ok? Vamos lá? Eu falei para vocês, agora a gente vai ilustrar o meio de transporte que vocês preferirem. Eu escolhi o caminhão. Para isso, nós vamos precisar de um lápis. Eu estou usando esse aqui, mas vocês podem usar qualquer um que tem na casa de vocês, tá? É uma escolha pessoal, o que vocês estiverem aí. E nós vamos precisar de uma folha sulfite, ok? Ok, então vamos lá. Eu vou começar ilustrando aqui o nosso caminhão, tá bom? Que a professora fez, tá? Ele é um caminhão, como eu falei, foi o que eu escolhi desenhar para fazer a nossa atividade hoje. Mas vocês podem fazer um carro, uma bicicleta, ou um meio de transporte aéreo, como um avião, ou até mesmo um barco, ok? Agora, a gente vai para outra parte da nossa atividade. Para essa parte, nós vamos precisar de cola e barbante, que é uma coisa que a gente encontra na nossa casa, né? Pode ser vários pedaços de barbante diferentes, como um barbante preto, por exemplo, que é o que eu vou utilizar também. Pode também ser um barbante colorido, o que vocês preferirem, tá bom?
nós vamos pegar a nossa cola e nós vamos passar na linha do nosso desenho. Olha só, ok? Nós vamos passar na nossa linha do desenho. Devagar, um por um, nós vamos passando. Quando a gente passar o barbante na linha do desenho, ou a cola na linha do desenho, nós vamos vir com o barbante, né? Que é o nosso principal material dessa atividade. Então, a gente vai colar o barbante em cima da linha, olha só. Depois a gente volta com a cola e vem passando por todas as linhas. Vamos lá. A prof vai finalizar aqui o nosso desenho e eu volto para mostrar o resultado para vocês, tá bom? Eu voltei agora com o meu desenho quase finalizado, né? Eu passei todo o barbante nele, mas eu quero apenas dar uma dica para a roda para vocês. Vejam aqui que a prof fez uma roda toda enroladinha e eu vou ensinar vocês a fazerem isso também. Vocês vão pegar, colocar o barbante no meio e girar em volta do barbante, olha só. Vocês vão passando em volta, com bastante calma, paciência, para poder ficar o nosso barbante em cima da cola. Olha só que legal que tá ficando, pessoal. Olha só que bacana. E esse é o resultado do nosso desenho com barbantes. Ele virou um carimbo quando a gente passa tinta por cima. E é isso que nós vamos fazer. Vocês podem perceber que a roda ficou bem redondinha, essa aqui também. E eu usei essa mesma técnica aqui nos faróis, né, que são a luz dos nossos meios de transporte, como carros, caminhões, entre outros transportes terrestres, tá bom? Isso vai facilitar aí para vocês. Eu escolhi 3 barbantes diferentes, vocês podem estar utilizando vários, né? Ou apenas um, vocês escolhem. Eu coloquei um colorido, coloquei um branco e um preto. Vocês podem usar o que vocês tiverem em casa, como eu falei. Agora, a gente vai precisar de tinta guache. Vocês podem estar utilizando de diversas cores, como amarelas, tintas vermelhas, ou tinta azul, que é o que a professora escolheu para hoje. A gente vai precisar também de um pincel, o que vocês tiverem em casa, tá bom? O que a gente vai fazer é pegar esse pincel, molhar a pontinha na tinta e passar por cima do barbante. Olha só, a gente vai passar bem por cima do barbante. A gente vai fazer um carimbo desse desenho, para a gente poder guardar e lembrar o meio de transporte que a gente mais prefere e qual é a sua história. Que o nosso desenho está pronto, a gente vai carimbar ele com a tinta que a gente passou. Então, nós vamos pegar outra folha sulfite, nós vamos pôr por cima do desenho com a tinta e apertar ele em todos os lugares que tem barbante. Aqui no farol, vamos passar aqui nas rodas também, em todos os lugares. Não precisa ter medo de apertar, pode apertar.
Olha só, vamos ver o resultado. E esse aqui é o nosso carimbo. Olha só que legal! A gente pode fazer vários desses, né? Em diversos momentos. Olha que bacana! Muito bacana, né? E essa foi a nossa aula de hoje. Nós aprendemos sobre os meios de transporte, a sua relevância e influência na nossa sociedade. Também fizemos uma atividade de um carimbo, né? Com barbante, folha sulfite e lápis de escrever, tinta também. E esse é o resultado da nossa atividade. Por hoje é só, crianças. Até logo. Tchau, tchau!